Olá, continuando nossa aula de estatística, após vermos tabela, questão de frequência, agrupamento por intervalo, hoje vamos focar em gráficos, ok? De início, vamos retomar a ideia de tabela. Tabela são importantes formas de representação de dados, pelo seu aspecto quantitativo e maior facilidade de na investigação pretendida. Podemos utilizar as tabelas para organizar dados, visualizar melhor os resultados obtidos numa pesquisa, comparar a qualidade, elaborar estatísticas, etc. Para que a tabela seja facilmente compreendida, é necessário simplicidade e clareza, que seja autoexplicativa, possui título identificando, explicar variáveis e suas unidades, incluir rodapé quando necessário, citar a fonte. Muitas vezes também não vai ter a fonte citada, ok? Temos alguns exemplos de tabela. E por que estou falando de tabela, na aula de gráfico? Porque toda tabela ela vai poder ser expressa por meio de representação gráfica, por meio de gráfico. Então, quando eu disser dados, informações, eles podem estar tanto em tabela quanto em gráfico. Então, todo gráfico pode ser uma tabela, assim como toda tabela pode ser um gráfico, certo? Outro exemplo de tabela, e vamos à aula de hoje. Lembrando, gráfico é uma tabela e tabela é um gráfico. O que é gráfico? Gráfico é a representação de informações obtidas em pesquisas por meio de formas geométricas. Para quê? Para facilitar a leitura e interpretação de dados. Gráfico é uma representação geométrica de um conjunto de dados usado para facilitar a compreensão de informações nesse conjunto. Gráficos ajudam a identificar padrões, verificar resultados e comparar medidas de forma ágil. Além disso, eles podem ser usados de diversas formas e em diferentes áreas do conhecimento. Essas diferentes áreas do conhecimento, eu foco mais na ideia da seleção do Enem. Porque gráfico no Enem é muito utilizado tanto em matemática, quanto em física, química, biologia, geografia e talvez até em história, pegando uma linha histórica ou um gráfico de época histórica, um gráfico do passado para comparar com a história atual. Então, química, física, biologia, história, tem gráfico, tem tabela, tem comparação histórica, certo? Então, isso é muito, muito relevante. Para mim, a parte de estatística de gráfico e tabela é a parte mais importante para o Enem, porque ela trabalha aspectos que são muito, muito usados. Continuando. Elementos do gráfico. Primeiro título. Apresenta de forma clara e direta que as informações presentes do gráfico representam, algumas vezes, a unidade de medida, que algumas vezes, é usado nessas informações ou alguma transformação para ela. Tem a legenda, é usada para identificar informações apresentadas no gráfico, separadas por cor ou rachurada. Rachura é escurecida. E a fonte de pesquisa. Site, blog, pesquisa, jornal, revista e outra fonte. Às vezes não tem fonte de pesquisa, ok? Dependendo da questão. Adiante. Vamos adentrar o mundo dos gráficos. Gráficos de todo tipo, de toda maneira. Aqui temos aqui alguns exemplos. Vários tipos diferentes de gráfico, de expressões gráficas para o conjunto de dados. Começando com o mais comum, que é o gráfico de barras, o mais usado disparadamente. O gráfico de barras são feitos por meio de retângulos para representar a quantidade relativa a cada informação. Esses retângulos são alinhados por sua base e sua altura varia de acordo com a variação da grandeza, ou seja, a altura varia de acordo com a variação da grandeza que eles representam. Além disso, cada barra retângulo está relacionada a uma informação, que pode ser por um período, pessoa e etc. Por exemplo, questão de número de alunos. Temos várias barras por ano, 2008, 2009, 2010 até 2018. Então, para cada ano eu tenho 3 barras. Esse tipo de gráfico é um tipo específico de gráfico, certo? A gente já vai falar dele. E assim, esse gráfico de barras, ele também pode ser apresentado por meio de barras
horizontais, não só verticais, barras horizontais. Ok? Note que a legenda é feita para que cada cor, nesse caso aqui, represente uma turma da escola. O contexto do gráfico, isso aqui é falando desse gráfico aqui ainda, certo? O contexto do gráfico fica evidente no título usado. E esse gráfico não possui fonte explícita, porque foi criado apenas para exemplo. Beleza. Então, assim, ó, além de ter gráficos com barras verticais, que esse aqui é o gráfico de barras, também temos gráficos com barras horizontais, que é esse tipo aqui, certo? Em geral, o gráfico com barras verticais, ele também é chamado gráfico de coluna. Gráfico de coluna. O gráfico de coluna é o gráfico que tem barras verticais, ok? Mas é um gráfico de barras verticais e gráfico de barras horizontais. Verticais é chamado gráfico de coluna, e esse aqui continua sendo um gráfico de barras. Aí temos o que a gente viu aqui na nossa apresentação de gráfico de barras, que é o gráfico de barras múltiplas ou agrupadas. Ele é utilizado quando é necessário uma comparação da distribuição de dois ou mais grupos de dados. Como assim? Aqui eu estou comparando anos de estudo de pessoas de 10 anos e mais, no 2005. Aí assim, esse gráfico aqui tem a medida, a questão da quantidade de estudo, e tem ao mesmo tempo, para cada medida vai avaliar tanto homem quanto mulher. Aqui é sem instrução e menos de um ano de estudo, homem, aí tem a quantidade, mulher também. De 8 a 10 anos de estudo, aí tem homem e tem mulher. Quando eu vier assim separado e tiver duas informações na mesma legenda, na mesma parte aqui do gráfico, esse é um gráfico de barras múltiplas. Para cada aspecto, eu vou ter duas análises, para duas variáveis diferentes, para homens e para mulheres. Outro exemplo aqui, questão do preço do arroz e do café, do milho e do arroz. Não, feijão. Estranho. Pensava de café. Tá aqui, feijão, milho e arroz. Aí tem aqui a comparação. Essa daqui vai ser em 2007. Aqui em 2008. Aqui já vai para arroz, 2007 e 2008. Outro exemplo também é aqui, ó, usuário por faixa etária versus conteúdo. Questão de preferência de atividade. Aí tem aqui, ó, essa daqui, no caso, é análise de 30 a 45 anos, e para isso eu vou ter essas 5 variáveis, ó, múltiplo, para cada um, 5. Aqui também, certo? Então, esse daqui é um gráfico de barras horizontais e que vai ter múltiplas barras, ou barras agrupadas, certo? Aí aqui, o gráfico é parecido, mas não é o mesmo. É o gráfico de barras empilhadas ou sobrepostas. Ao invés de ter barras lado a lado, que nem esse daqui, a divisão ela vai ser em cima. Mesmo tema do anterior, cultura, jogos, celebridade, política. Só que ao invés de eu pegar e organizar assim, eu estou organizando logo por tema. Política, eu estou colocando aqui de acordo com a faixa etária. De 35 a 45 anos, aí está aqui, ó. Porque no caso aqui vai dar 100%, então eu vou ter que estar distribuindo de acordo com cada um. No caso, político vai ser maior aqui nessa idade, esportes vai ser menor e celebridades vai ser muito menor. Já de 18 a 25 anos, a ideia de dar atenção à celebridade ela vai ser maior do que no grupo de pessoas de 35 a 45 anos. Então, a comparação aqui ela vai estar empilhando os resultados de acordo com a faixa etária. Vai estar empilhando os resultados. Outro exemplo desse tipo de gráfico. O total sempre é 100%. O total sempre é 100%. Porém, esse 100% vai ser distribuído de acordo com o gráfico. Por exemplo, aqui é um gráfico em relação à quantidade de filhos. 5 filhos ou mais. Antigamente, em 91, a quantidade de ter 5 filhos ou mais era grande. Era isso aqui, ó. Que aqui vai ser mais ou menos 70%, então aqui vai dar uns 30%. Já aqui, ele vai ser na casa de uns menor que 5%, e aqui muito menos. Quantidade de famílias com 5 filhos ou mais. Então, antigamente, nas antigas,
As famílias tinham muitos filhos, bastante, devido a vários fatores históricos e geográficos. Esse gráfico aqui não é de matemática. E agora, na década já de 2000, por aí, a quantidade de famílias que têm mais de 5 filhos é mínima, praticamente não existe. A grande maioria, aqui ó, escuro, eles vão ter de cerca de 2,1 filhos ou menos, que no caso aqui é uma estimativa, certo? Então pronto, mais um exemplo de gráfico que não é de matemática, que é o histograma. É um gráfico muito similar ao gráfico de barras. Ele mostra a distribuição de dados e a variabilidade do processo de dispersão. Aí está aqui a questão de horas. Quantas horas por dia os alunos de uma turma dos irmãos Silva estudam? Aí número de alunos. Aí de 1 a 2, 1 hora. De 2 a 3, 2 a 3 horas, 6 alunos. De 3 a 4 horas, 5 alunos. Certo? Então esse gráfico aqui, histograma, ele é o assunto da próxima aula. A segunda aula de gráficos específico, porque ele vai falar sobre intervalos. Histograma, basicamente, é o gráfico relacionado a intervalos. A gente vai falar sobre ele só na próxima aula, detalhadamente. Ok? Então, histograma é um gráfico referente a intervalos. Ele é parecido com o gráfico de barras, só que ele não é um gráfico de barras, porque as barras não são separadas. No histograma, as barras são coladas. E já no gráfico de barras normal, há uma separação porque cada barra representa uma variável, certo? Uma separação. No histograma, não. As barras são coladas porque cada barra representa um intervalo. Aqui vai de 1 a 2 horas de estudo, de 2 a 3 horas de estudo, de 3 a 4 horas de estudo. Aí você pega esse intervalo aqui, ó. Diz que 4 alunos estudam no intervalo de 4 até 5 horas, no intervalo. Então, o histograma é o gráfico de intervalo. Temos o infográfico. O infográfico é um gráfico que tem a predominância de elementos visuais. Basicamente, isso aqui é um gráfico, só que em um formato bem específico. A gente vê muito em propaganda, que traz várias informações, mas o que predomina são os desenhos, as informações visuais, audiovisuais, porque muitas vezes pode ser expresso com palavras que remetem a sons, ou até mesmo alguma animação. Infográfico, a gente vê muito isso. Outro muito conhecido, gráfico de linhas. Os gráficos de linhas mostram a trajetória de variação de dados de acordo com a evolução da grandeza, que está no eixo horizontal. Então, a evolução da grandeza vai no eixo horizontal. Transformando o gráfico anterior, o gráfico do exemplo anterior, não pulamos, e teremos esse gráfico aqui, ó, evolução. São linhas que variam de acordo com o prosseguimento, a continuação do eixo horizontal. Geralmente, esse eixo horizontal quase sempre refere-se ao tempo, quase sempre nesse formato de gráfico. Está aqui. Em geral, as observações feitas ao longo do tempo em intervalos iguais ou não. Temos aqui movimento de processos, tribunais de justiça, de primeira instância, balanço nos últimos 10 anos, a quantidade de processos pendentes, entrados e findos, terminados, no caso, até aqui a evolução. O número de processos pendentes está cada vez maior, e processos terminados se mantém, isso aqui é Brasil. Aqui outro gráfico sobre taxa de desemprego de 98 a 2002. Deu para perceber que a taxa de desemprego ela caiu em 2001, mas ela voltou a subir em 2002. Isso tanto para homens quanto mulheres. Isso influencia diretamente no total. Que é fonte IBGE, que é o Instituto Brasileiro com mais respaldo para a questão de pesquisa estatística, certo? Agora, outro tipo de gráfico, um gráfico muito usado em geografia, demais mesmo. Isso aqui não é prova de matemática, não, é prova de geografia, que é a pirâmide etária, que é um tipo de gráfico assim. Também conhecido como pirâmide demográfica ou pirâmide populacional. Mostra a distribuição de diferentes grupos etários em uma população, em que normalmente cria-se a forma de pirâmide, geralmente, né? Normalmente, nem sempre. Esse gráfico é constituído de 2 conjuntos de barras que representam sexo e idade. Então vamos ter a idade subindo e aqui a divisão de gênero, lado homens e mulheres. Isso aqui é o censo de 2000, 20 anos atrás. Aí você percebe que com o passar do tempo, ó, aqui a gente pode dizer que a maioria da população ela vai ser de 15 a 19 anos. E a grande minoria da população ela vai ter 80 anos ou mais, tanto para homem quanto para mulher.
E aquela velha estatística de sempre, isso aqui de 20 anos atrás, que tem mais mulher do que homem, certo? Aqui exemplos de pirâmides etárias, não parece pirâmides, mas são. Pirâmides etárias são usadas não só para monitorar a estrutura de sexo e idade, mas como complemento aos estudos da qualidade de vida, já que podemos visualizar a média do tempo de vida, a taxa de mortalidade e a regularidade. São outros aspectos que a gente pode ver por meio da pirâmide etária, ou não, da população ao longo do tempo. Quanto mais alta a pirâmide, maior a expectativa de vida e, consequentemente, melhores condições de vida daquela população. É possível perceber que quanto mais desenvolvido economicamente e socialmente é o país, maior sua pirâmide terá uma forma retangular. Beleza? Então, vamos lá. Aqui a gente percebe que a ponta, ela é muito... Aqui, pronto, aquela forma que ela já é mais seca, já é mais pontuda. Então, quer dizer que aqui as condições são mais difíceis. Está tudo em inglês aqui. Que já é bem equilibrado. Ó. É linear. Aqui já começa a esticar mais, que é o formato da curva. Então, são formatos diferentes de pirâmides etárias. Tanto que tem gráfico assim, ó, que é o gráfico que pessoas com mais de 65 anos que serão o quarto dos brasileiros. Pessoas com mais de 65 anos. Ó, aqui é a diferença. Certo? Temos esse formato, ó, começa com poucos, aí vai aumentando, aí no final aqui, ó, pessoas mais de 90 anos, quase ninguém. A previsão é que isso aqui foi em 2013, antes da situação atual. É que em 2060, ó, chegasse com essa quantidade. Ok? Então, um exemplo. Gráfico de bolhas. Pode ser plotados em um gráfico de bolhas, dados que estão organizados em uma coluna, em uma planilha, de tal forma que os valores de x, isso aqui é a questão do eixo, eixo y, eixo x, sejam listados na primeira coluna, e o eixo y, correspondente aos valores do tamanho da bolha, estejam listados em colunas adjacentes. Quer dizer o que? Aqui está representado o número de produtos, aqui a venda do produto, o preço, e aqui a participação, certo? Então, vou ter 3 elementos diferentes sendo analisados nesse gráfico de bolha, 3 elementos. Não só os 2 que a gente costuma ter, certo? Como o tempo e sei lá, a distância. A gente vai ter também outro elemento, que no caso aqui, a participação desses produtos no setor, ok? E mais, vamos lá. Esse aqui é o gráfico teia de aranha, e no caso, o nome mesmo dele é gráfico de radar. Então, até está aqui. O gráfico de radar é o gráfico de teia de aranha. Os dados organizados em colunas ou linhas em uma planilha podem ser plotados. Esse plotados quer dizer demonstrados, representados, em um gráfico de radar. Tipo esse. O gráfico de radar compara os valores agregados de várias séries de dados. Quem jogava futebol no videogame, no Play 2, até atualmente, tem também a questão lá tem um gráfico mais ou menos assim. Tem isso aqui. Aí tem lá os pontozinhos lá de cada jogador em relação às habilidades. 1, 2, 3, 4, 5. Tem mostrando onde é que ele tem mais habilidade, tem menos habilidade, coisa do tipo. Formato tipo na teia de aranha também. Questão do videogame de futebol. Questão da habilidade. E alguns jogos também tem esse tipo de gráfico. Mais exemplos desse tipo de gráfico que realmente parece uma teia de aranha. Tá bonito. Certo? Sendo que o gráfico é isso aqui. Benchmark e empresas. Esse tá aqui, ó, mais visualmente chamativo, com cores e tudo mais. Questão de se dividir em quatro classes aqui, N, C, T e O. Então, eu só peguei o gráfico para ilustrar, certo? Agora, um tipo de gráfico interessante. O único gráfico que realmente eu vou falar em relação a cálculo é o gráfico de setores. Gráfico de setores, ou como o apelido diz, gráfico de pizza. Ele é utilizado para representar uma série categórica de variáveis qualitativas. Nesse tipo de gráfico, todo o conjunto de dados é representado por um círculo, e cada categoria representada por parte desse círculo é chamado de setor. Temos aqui dividido em 5 setores. Está aqui os tipos.
tem uma porcentagem para cada. Quase sempre esse gráfico de pistas é representado em porcentagem. Ele também pode ser representado de outras formas, mas na maioria das vezes vai ser representado em porcentagem, ok? Aqui temos alguns gráficos de setores sobre diversos temas que a gente pode abordar. Faixa etária, renda, grau de instrução, avaliação de negócios gerados, coisas que não necessariamente tem a ver somente com matemática. Faixa etária tem a ver com geografia, grau de instrução também pode ter a ver com geografia e assim vai, certo? Com as considerações importantes. Nesse tipo de representação, a área e o ângulo de cada setor são diretamente proporcionais à porcentagem que representa em relação ao todo, no caso, 100%. Dessa forma, metade desses dados equivale a um setor de circular de 180 graus, e assim por diante. O ângulo do setor circular corresponde à porcentagem de dados. O que é que isso quer dizer? Que se eu tenho um círculo completo, eu tenho 360 graus. E esse círculo completo ele vai corresponder ao total em porcentagem. 360 é igual a 100. Isso vai ser nossa base. Okay? Isso vai ser nossa base para cálculo. Essa aqui. Se eu tenho metade do setor, eu tenho uma porcentagem de 50%. Isso em ângulo vai corresponder a 180. E assim por diante, assim sucessivamente. Se eu tenho um quarto do setor, um quarto da circunferência, um quarto do círculo, eu vou ter 25%, que é um quarto. Isso é 90 graus. Metade de um quarto, diria um oitavo, ele vai corresponder a 45 graus, que é 12,5. E um centésimo do setor vai corresponder a 3,6 graus. E assim sucessivamente. Partindo sempre dessa relação aqui, ok? Vamos lá. Vamos ver isso aqui na prática. A única parte que vai ter cálculo realmente é essa parte aqui de setor circular. Em geral, quase sempre, o cálculo vai ser um cálculo de porcentagem. Quase sempre o cálculo num gráfico vai ser de porcentagem. Ou então comparação de barras, subtraindo, vendo qual é a maior coisa do tipo. Mas o circular tem esse cálculo aqui específico. É encontrar os ângulos referentes a futebol e basquete. Ora, futebol, verde, 40%. Então, futebol, 40%. A questão que é o ângulo correspondente. Vou fazer aqui de preto. Sempre da mesma ideia. Eu sei que 100% corresponde a 360 graus, assim como 40% vai corresponder a x. Multiplico, vai dar 100x igual a 40 vezes 360, 100x igual a, vou multiplicar aqui no canto, 36 vezes 4, 4 vezes 6, 24, vai 2, 3, 4, 2 e 2, 12 dá 14, 144. Com os dois zeros, vamos ter 14400, 4 vezes 36, 144, 0 e 0, coloca aqui. Está multiplicando, passa dividindo, posso cortar os 100, então vai dar 144 graus. Eu vou concluir que o futebol, que é 40% dos entrevistados, na circunferência, esse valor do futebol corresponde a 144 graus. Sempre a regra de 3, essa daqui, tempo de correr. E do basquete, vamos lá. Basquete, mesma coisa, 100% corresponde ao total, que é 360 graus. E o basquete é 15%, que vai corresponder a x. Regra de 3, 100x é igual a, aqui, 360 vezes 15, 36 vezes 15. 5 vezes 6, 30, vai 3. 5 vezes 6, 30, vai 3. 6 vezes 5, 15, 3, 18. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 3, 3. Dá 0, 4, vai 1, 5. Deu 540. Como tem esse zero aqui, ó, fica 5.400. O que está multiplicando passa dividindo, operação oposta. Corto os zeros, então vai dar 54 graus. O correspondente aqui do nosso basquete, ele vai corresponder ao basquete que é, na pesquisa,
15%, esse 15% corresponde a um arco, uma abertura de 15 graus. E o nosso 40%, ele corresponde a um arco, uma abertura de 144 graus, ok? Essa é a única parte assim referente a cálculo diferente. Quase sempre vai ser porcentagem, calcular porcentagem, comparar crescimento de valores nos gráficos. O cálculo sempre é o mesmo, mas no gráfico de pizza, que é o de setor, vai ter essa especificidade, essa característica própria de considerar os ângulos. Voltando à nossa programação normal, quando eu retiro uma parte de dentro do gráfico de setor, que é esse, quando eu retiro uma parte de dentro, eu vou gerar um gráfico chamado gráfico de rosca. Os gráficos de rosca exibem dados em toques e anéis, no caso. E cada anel representa uma série de dados. Se houver porcentagem exibida nos autos de dado, cada círculo irá totalizar 100%. Se houver representação em porcentagem, o total tem que dar 100%, independente do formato do gráfico, viu? De cara logo. Aí temos aqui algumas porcentagens de vendas trimestrais, algumas porcentagens de vendas, aí tem o primeiro trimestre, segundo, terceiro e quarto. E fora do contexto, eu não estou vendo bem direito aqui o que é mesmo, mas aqui é um exemplo. Vamos lá. Temos outros exemplos aqui. Esse aqui está mais... tem a legenda, fica mais fácil de entender. Mostrando aqui uma porcentagem em relação às regiões do país. Não sei o que, mas isso aqui. Aí tem aqui as porcentagens, bem direitinho, de acordo com o tamanho do arco do anel, da rosca, no caso, certo? E aqui temos outro gráfico aqui, em relação a tempo. Então, são exemplos diferentes de gráfico de rosca. Você trabalha com essa ideia de pegar só os anéis ao redor e formar gráfico. Pode ser só um anel contínuo dividido em partes, ou podem ser vários anéis diferentes, um dentro do outro, formando coisas diferentes. Gráfico de dispersão, que é o dos pontos se espalhando. Dispersão é a mesma coisa de espalhar, eu chamo gráfico de espalhamento. O gráfico de dispersão mostra as relações entre valores numéricos em várias sequências de dados. O plotam representam dois grupos de números que, como uma sequência de coordenadas x e y, são pontos que são colocados, postos de acordo com o seu valor, pelos eixos, suas coordenadas, pelos eixos x e y. Lembrando que o y é vertical, x horizontal. Certo? Mas você vai ter esses valores, esses pontos. No caso do 10, você vai ter esse ponto aqui que representa 4, certo? E assim vai. Outro exemplo, se nem que esse aqui acho que é em inglês, velocidade crítica, que é física, e aqui acho que é do lançamento. Aí tem vários resultados diferentes. Seguindo aqui, ó, se afastando do padrão, que seria essa reta vermelha. Seria o tipo padrão médio. Aí se afastando do padrão, que é um espalhamento, um desvio. Gráfico de superfície, a gente vê muito isso aqui em geografia, muito. O gráfico de superfície é útil quando você deseja encontrar combinações vantajosas entre dois conjuntos de dados. Quando você está levando em consideração duas coisas bem diferentes, como um mapa topográfico, cores, padrões indicam áreas que estão no mesmo intervalo de valores. Aqui a gente vai ter temperatura, o tempo e a resistência à tração. Essa resistência à tração é o formato da superfície, se ela vai ser mais lisa, mais enrugada, coisa do tipo, vai ser mais fácil você arrastar ou não, certo? Então vou ter 3 elementos ligando, formando esse gráfico, como se fosse um gráfico 3D. Vou ter base, comprimento e altura. Diagrama, aqui é um tipo de gráfico, sim, representação gráfica. Diagrama é a representação gráfica usada para demonstrar um esquema simplificado ou um resumo sobre um assunto, que a gente vive fazendo isso aqui, é uma metodologia até de aula, usar diagrama nesse formato. Gráficos pictóricos ou pictogramas são construídos a partir da figura ou conjunto de figuras representativas da intensidade ou da modalidade do fenômeno. Tá aqui, ó. Quando estou fazendo um gráfico sobre sapato, eu represento por sapato. O gráfico de carros eu represento com figura de carros. E esses sapatos, esses carros, ele tem sempre um valor estipulado na legenda, ele equivale a um determinado valor, então não estão soltos. Que, por exemplo, quando tem 2 pares de sapato, quer dizer que são 100 sapatos. Então aqui vai ser 100, 200, 300 sapatos. Aqui vai ser 100, só é metade, então é 150.
Então, cada figura vai ter um valor que ela representa, ok? Aqui, os pictogramas, que são nossos detalhes do gráfico, exibem os dados por meio de símbolos, que geralmente, não sempre, mas quase sempre, estão relacionados com o tema abordado, o que confere uma eficiência e atratividade. Aqui, número de turistas que entram no Brasil. Malas de turista. E fala que cada mala representa, na legenda, 500 mil turistas. Acho que a produção de barcos e navios, aviões e tudo mais, trens, e esse valor aqui não deve ser em milhões ou milhares ou coisa do tipo, certo? Então, no pictograma ou gráfico pictórico, as figuras geralmente têm relação com o que é pesquisado, com o tema, com a variável pesquisada, e elas têm um valor estipulado, um valor relativo à pergunta. Vou migrar agora para... um gráfico que eu acho bem legal, que é a base de geografia, que é os cartogramas, que são gráficos. Cartogramas são mapas geográficos com frequências de categorias de uma variável que são projetadas nas áreas específicas do mapa. Os cartogramas são amplamente difundidos e utilizados na geografia, história e demografia. Os cartogramas são indicados para representar séries geográficas. Aqui temos um cartograma, geralmente esses azuis assim representam hidrografia, questão de concentração de água na região, muito show. Temos outro aqui, no Brasil, esse aqui representa o quê? Pessoas que frequentam creches ou escola. Então dá para ver que nessa parte aqui do sul, pegando o nordeste, tem mais gente mais escura, quer dizer que a intensidade é maior. Quer dizer que mais gente, aqui pela legenda, mais gente frequenta a escola. Certo? Então isso aqui é um gráfico, só que de uma maneira bem peculiar. Outro, questão de roubos. Aí tem parte aqui de São Paulo, esse gráfico aqui é da Secretaria de Segurança Pública. Um gráfico aqui que não tem tanto a ver com matemática, mas é bem interessante. Esse como é população brasileira pelos estados. Parece até aquele gráfico de bolha, onde a bolha, além de se representar uma característica, o tamanho dela representa a intensidade dessa característica. Bem interessante. Outro formato que a gente pode ver do gráfico de cartograma, quadrado, separado, aquelas bolhas que a gente viu agora. Formatos bem interessantes. Outro tipo aqui, que é gráfico americano. Formato aí, muito diferente. São bem legais, porque existem formatos diversos. Aqui não. Existem formatos diversos de cartograma que a gente pode pegar e trabalhar. Agora, temos aqui alguns exemplos de gráfico que já caíram no Enem. Tanto que esses gráficos são de diversos conteúdos e diversas disciplinas. Temos um gráfico aqui em relação à refinaria e produção de petróleo, combustíveis. Se aplica muito à geografia e biologia. Gráfico de fecundidade, questão de geografia também, cai muito. Temos outros gráficos que já caíram em relação a períodos de tempo, isso aqui acho que é geografia também, questão de gelo. Gráfico de radar, que é o gráfico teia de aranha, em relação a merenda, caldo de cana, pastel, gráfico lá do futebol. Temos esse gráfico aqui também foi usado na questão ali, para cá, pronto. Outro gráfico aqui em relação a acesso à internet, sites e tudo mais. Gráfico circular, gráfico de setores. Gráfico aqui em relação ao oxigênio, gráfico em relação à oxigenação das plantas, atmosfera em Marte. Conteúdos que extrapolam matemática e perpassam por outras disciplinas. Gráfico em relação a microalgas. Tempo, distância, gráfico de física. Então pronto. Então aqui tem só alguns poucos exemplos para enaltecer que a disciplina de estatística vai estar presente em diversas disciplinas, diversas matérias diferentes conteúdos, principalmente no Enem, onde tem muito de interpretação de informação daquela matéria, interpretação de informações de geografia, de história, de química, física, biologia, até história, que você pode ter, sei lá, como posso dizer,
um relato histórico por meio de um gráfico, a produção de café em tal período, na época o café com leite, coisa do tipo. Pode ter sempre gráfico nessas matérias, certo? E, para não passar em branco, agora vamos ver algumas questões de gráfico e ver assim mais ou menos como é o jeito de responder a questão de gráfico, que em geral são as mesmas maneiras, do mesmo jeito, são as mesmas coisas, ok? Vamos passar agora a essas questões. Temos na seguinte questão um gráfico que registra a cotação do dólar comercial no último dia útil de cada mês. Essa cotação ela ocorreu em 2015, certo? E tem várias cotações, 2,6 e tudo mais. Aí você pode pensar, mas o valor do dinheiro não vai ser o dinheiro inteiro mais duas casas decimais após a vírgula referente ao centavo ou aos cents? Não, essa aqui é a cotação, ela não é propriamente a moeda, ela é o valor, o fator que é multiplicado pela moeda, certo? Então temos aqui alguns registros e depois de mostrar o gráfico, as informações, a questão nos pede, com base exclusivamente nos dados apresentados no gráfico, quanto à cotação do dólar comercial no último dia útil de cada mês, de 2015, assinale a alternativa correta. Questões de gráfico que pedem a alternativa correta, elas te dão itens com situações diferentes, onde você vai ter que analisar, verificar cada um deles e ver qual item é válido, qual item é correto. Então, no caso, é uma testagem, você vai ter que testar. Temos, em 2014, a cotação do dólar comercial foi menor que 2,689, vamos olhar. Temos essa cotação, que é do início do primeiro mês, janeiro. Porém, dizer que em 2014, que seria antes, foi menor, eu não tenho nenhum parâmetro para dizer isso aí, para afirmar, certo? Eu não tenho como saber como é que vai ser 2014, eu tenho os dados de 2015. Então, essa coisa aqui é muito vaga, é errado. Eu não tenho como afirmar realmente que 2014 foi esse valor, ou foi menor que esse valor. Até porque aqui nem crescente aqui está ocorrendo variações, aumenta, diminui, aumenta e diminui. Item B. No item B, fala, o maior valor para a cotação do dólar comercial foi verificado em 28 de setembro. 28 de setembro foi o último dia. Só que esse 28 ele não foi o maior, temos 4,145 em 22 de setembro. Então, automaticamente, essa informação aqui ela vai ser falsa. Considera também. Item C. A função que representa o valor da cotação do dólar comercial em relação ao tempo, ela é crescente. No intervalo apresentado no gráfico, se a gente olhar bem o gráfico, de acordo com o tempo crescente, o tempo até pode ser crescente e tudo mais, vai evoluindo. Porém, essa cotação ela não é crescente, ela aumenta. Vou fazer aqui de azul. Ela aumenta, aí ela diminui. Ela aumenta e diminui. Ela aumenta, é crescente, 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 crescente e decrescente. Então, eu não posso dizer que ela é totalmente crescente, que de acordo com o tempo vai crescendo, a cotação também é crescente. Não, porque em alguns momentos a cotação diminui. Então, automaticamente, item errado. Item D. A diferença entre os valores de cotação do dólar comercial de maio e março foi menor que R$1 de real, menor que R$1. Vamos verificar aqui. Vamos pegar a cotação de maio, de que mesmo a gente aqui, maio e março. Maio e março. Março, maio. Tem o maior deles, 3,192 menos 3,187. Daqui para cá, a diferença ela vai ser o que? 5, diminui 1, fica 0, 0, 0. Então, a diferença é de 0,005. A gente sabe que após a vírgula é os centavos. Os centavos correspondem apenas a duas casas. Então, o que ultrapassar as duas casas dos centavos vai ser um valor menor que o centavo. Ou seja, esse 0,005 é menor que o centavo. O centavo é só até aqui, ó. Após a vírgula, duas casas do centavo, 10 centavos, 20 centavos e tudo mais. Passou disso aí, foi menor que isso, então com certeza vai ser menor que o centavo. Então o item correto
nessa questão vai ser o item D, certo? Então, não é nem interessante pegar e testar outro item, já que eu encontrei o correto, isso vai ter um item correto, ok? Passando à nossa próxima questão, temos a questão que mostra os pontos de acordo com as rodadas, durante 12 rodadas de um determinado time ou equipe. Aí fala, o gráfico mostra o número de pontos de uma equipe de futebol nas 12 primeiras rodadas de um campeonato, sabendo que, nesse campeonato, em caso de vitória, a equipe soma 3 pontos, qual o campeonato normal? Vitória 3, empate soma 1 ponto, e derrota não soma ponto, 0 ponto. Assinale a alternativa correta. Mais uma vez, eu tenho uma situação onde eu vou ter que simular cada caso e verificar qual o caso correto. O caso A diz que a equipe perdeu os jogos da segunda rodada, terceira e quarta. Segunda, terceira e quarta rodadas, ela perdeu. Então, nesse caso, é 0. Como entender essa questão de vitória, empate e derrota a partir desse gráfico? Vamos lá, vamos nomear aqui certinho. Deixa eu pegar aqui o vermelho. Separar aqui. Só me organizando melhor. Pronto. Primeira rodada. O gráfico subiu até 1. Se foi 1 ponto, eu vou entender que foi empate. Segunda rodada. O gráfico era 1. Subiu para 4. Aumentou 3 pontos. 3 pontos é vitória. Terceira rodada. O gráfico não alterou. Então foi derrota. Porque foram 0 pontos. Terceira e quarta rodada, derrota. Foram 0 pontos. Então o gráfico se manteve constante. Se manteve o mesmo. Quinta rodada. Eram 4 pontos e foi para 7. Então aumentou 3. Se aumentou 3, eu vou entender que foi vitória. Aqui se manteve constante, derrota. Aqui aumentou mais 3 pontos, 3 casinhas, vitória. Se manteve constante, derrota, derrota. Aqui aumentou só 1 ponto, empate. Aumentou 3 pontos, vitória. Aumentou 3 pontos, vitória. De cara, eu já posso excluir o item A, que ele fala que ele perdeu segunda, terceira e quarta rodada. Segunda rodada foi vitória. Ele subiu de 1 ponto para 4, então é falso. Já excluo esse item. Segunda, nas 12 rodadas, o número de vitórias foi igual ao número de derrotas. Vamos olhar. Vitórias foram 1, 2, 3, 4, 5. Derrotas. 1, 2, 3, 4, 5. Fechou. Então, verificado que tem 5 vitórias. 1, 2, vou marcar aqui de azul. Vitórias. 1, 2, 3, 4, 5. Derrotas. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o número foi igual. Sendo o número igual, podemos concluir que o item B está correto. Nas 2 rodadas, o número de vitórias foi igual ao número de derrotas. Vou testar as outras possibilidades? Claro que não. Passo agora a próxima pergunta. Ok? Mudando agora. Falando agora do assunto que eu expliquei melhor, que no caso é a questão de relacionar no gráfico de setores, gráfico de pizza, relacionar ângulos com medida de arcos em porcentagem, medida de pedaços, partes, setores em porcentagem, ok? Então temos essa questão aqui. Ela fala, para construir um gráfico de setores representando alguma estatística a respeito de sua turma, o estudante fez a divisão ilustrada na imagem, colocou nele o número referente a um dos setores do gráfico. Só esse daqui que ele preencheu, no caso, 30. E a respeito da construção, assinada a alternativa correta. Ou seja, aqui foi 30 e a partir daqui ele colocou a medida. Aqui é o ângulo, é o de dentro, aqui é a medida, é o de fora, referente ao pedaço. Pessoal que já tem uma certa noçãozinha de graus, eu sei que esse quadradinho aqui, ele vai ser 90. Eu sei também que essa metade aqui toda, deixa eu usar aqui a régua, que eu sei que essa metadezinha toda aqui, vira, perfeito. Eu sei que essa metade toda, ela é meia volta. Automaticamente, esse 90 com esse 90, essa meia volta, essa banda, ela vai ser 180 graus, ok? 90 com 90, meia volta 180. A respeito dessa construção, assinale a alternativa correta. O maior ângulo central
O centrão, no caso, é de dentro da figura. Nesse gráfico, mede 150. Ora, esse aqui é 30. Aqui eu sei que é 90. Intuitivamente eu vou olhar e vou perceber. E sobra esse. Será que aqui é 150? Com certeza. Se aqui, ó, é meia volta, aqui é 180. E aqui do outro lado, 90 com 90 é outro 180. Então tem um 30. Para 180 falta 150 graus. Só isso. Já no item A, já obtemos a resposta correta. E eu não vou testar os outros demais, mas verifique isso. Ó. A questão só te dá aqui o 30. Então eu sei que aqui o quadradinho é 90 e 90. Meia volta, meia banda, 180. Se eu já tenho 30 para dar 180, ainda falta 150, que é justamente o maior ângulo, porque eu tenho um ângulo de 90, o de 90, o de 30 e o de 150, que vai ser maior que os outros três. Então, no caso dessa questão, é somente isso, ok? Bem simples também no item A. Vamos agora à nossa última questão. Lembrando, essas questões é para a gente praticar mais o entendimento do gráfico e como responder questões de gráfico. Aqui são algumas amostras para a gente pegar e ter noção como se responde questão de gráfico, questão do cálculo. Quase sempre, em geral, os cálculos de gráficos estão relacionados a um cálculo de porcentagem, certo? Ou um cálculo de operações básicas, multiplicação e divisão de fatores, elementos do gráfico. Vez por outra, eu vou pegar um gráfico diferente, tipo do último exemplo, ter que calcular ângulo, utilizando a regra de 3, mas depende muito do caso, às vezes não é nem preciso, tem só lá a nomenclatura à medida em graus, mas não precisa fazer muito processo, muito elaborado. E para fechar, temos essa daqui. O gráfico a seguir diz respeito aos resultados obtidos por uma turma de alunos de um curso preparatório, específico para o professor de educação básica. Resultados dos professores no curso preparatório. Aí tem assim, ó, para continuar no mercado, é necessário que esse curso aprove pelo menos 70% dos seus alunos, que por sua vez são professores especializando-se, fazendo pós-graduação. Sabendo que os aprovados são apenas aqueles que obtiveram resultado ótimo ou excelente, pode-se afirmar que esse curso continuará no mercado. Nesse caso, eu tenho que ver se esse galera que é ótimo ou excelente, se eles juntos, eles correspondem a 70%, ou não. Então, vamos lá. Ao todo, eu vou ter o quê? Nessa medida aqui, eu vou ter um professor que tirou excelente, 2 que tiraram ruim, 4 que tiraram bom e 6 que tiraram ótimo. Então, ao todo, eu vou ter 6, 4, 2, 1. Ter 13. 13 no total. Eu sei que ótimo foram 6. Ótimo foi 6. E excelente foi 1. Então eu tenho 6 e 1. Ou seja, eu tenho 7. Eu tenho 7 de um total 13. Eu tenho 7 de 13. Uma vez. Como é que eu sei que tem 13 professores? Porque aqui eu vou estar vendo o número de professores e aqui a nota que eles tiraram. Um professor tirou nota excelente, 6 tiraram nota ótimo, 4 tiraram nota bom e 2 tiraram nota ruim, ok? Então eu vou ter 7 de um total 13. 6 mais 4, 10, 12, 13. 7 de 13. Então por isso eu vou ter que dividir aqui no canto. 7 por 13 não dá, dá 0, fica 70. 70 por 13, deixa eu ver aqui, um 5. 5 vezes 3, 15, vai 1. 1 vezes 5, 5 e 1, 6. Se eu botar mais 3 em cima, vai para 78. Então aí é o 5 mesmo. 65 sobra 5. Boto 0. Se 13 deu 65, aqui com certeza vai dar 1, 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3, dá 39. Se eu botar mais 3 em cima, 40, 52. Passa, então 3. Então sobra 11. Aí continua o cálculo, mas aqui eu já tenho 0,53. Então, eu posso dizer que aprovados foram 0,53. Ou, como a gente já viu nas nossas aulas, 0,53 corresponde a 53%. Então, aprovados foram 53%, que é justamente 7 por 13. Item A. Sim, se para poder... para continuar no mercado é necessário que esse curso aprove 70%,
53 com certeza é não. Então, vou logo excluir logo esse daqui. Pronto. Tem 2 não. Não, pois os professores aprovados foi aproximadamente 50. Não, pois o percentual de professores aprovados foi aproximadamente 40. Se aprovou 53, logo vai ser aproximadamente 50. Item correto, no nosso caso aqui o item correto, o item C, certo? Foram apenas 53%, aproximadamente 50 professores aprovados, certo? Em relação a questões de gráfico, em outro momento eu vou fazer uma atividade própria, só com questões do Enem, de gráfico, questões mais trabalhadas, aqui é só uma amostra, só voltada para isso, porque esse assunto é bem relevante, viu, para os nossos objetivos de estudo, no caso, ok? Então, encerrando por agora, vai ficar algumas questões para a gente praticar um pouco no formulário, e a gente se vê na próxima aula, que eu vou falar especificamente de histograma, porque tem uma relação direta com o intervalo. Daí eu posso trazer mais conteúdo referente à nossa parte de gráfico, ok? Valeu!